Queridos, eu gostaria hoje de usar o momento de hoje. Eu vi que tem alguns irmãos que não estão, mas nós iríamos fazer semana passada e não pôde devido à quantidade de atividades, né? Deus reservou, nesse momento ainda que eu tenho aqui, reservou uma palavra ao meu coração, e essa palavra falou demais ao meu coração. Estive durante a semana lendo, buscando ao Senhor o que eu poderia falar nesta manhã, e Deus falou algo no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Compartilhar algo que Deus falou ao meu coração e que eu acredito que também edificará a sua vida. Um tema que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã é deixando o meu legado. O que é legado? Legado é como se fosse uma herança, mas necessariamente não é algo apenas material. Na realidade pode ser um princípio, pode ser algo que um exemplo, pode ser algo que você deixa para alguém, né, que você ama, deixa para os seus filhos, deixa para aqueles que você trabalha, para aqueles que você convive. Isso é um legado. Então, deixando o meu legado, eu gostaria de pensar com você hoje qual o legado que você tem deixado. Se tem algo que às vezes, né, mexe comigo, é pensar, um dia eu vou morrer. Mas eu não tenho medo da morte, não porque eu tenha medo da morte, porque eu sei que quando eu partir daqui, eu estarei na eternidade com o Senhor Jesus, e lá será muito melhor que aqui. Eu estou igual Paulo. Eu anseio por estar com Cristo, mas eu sei que ainda tem um período aqui para a gente viver aqui com os irmãos, viver aqui adorando ao Senhor juntos, e por isso eu curto cada momento, e eu quero aproveitar, e eu quero que você aproveite também nesse momento, no momento de estar aqui. Mas algo que eu penso é, e quando eu partir, eu vou estar bem, mas qual o legado que eu deixarei? Qual o legado que eu deixarei para os meus filhos? Qual o legado que eu deixarei para minha esposa? Qual o legado que eu deixarei para os meus irmãos em Cristo Jesus? Será que como meus irmãos me verão e olharão assim, o pastor Douglas morreu. Graças a Deus. Não, misericórdia, né? Misericórdia. Ou virão e falarem assim, poxa, o pastor Douglas morreu. Ele era um homem tão bonzinho. Também não quero que vocês falem isso não, gente. Isso aí todo mundo fala para quem morre. E todo mundo parece que fica bom depois que morre. Eu não sei. Também não quero assim não. Mas algo que eu quero deixar é a sensação de que, quanto que eu aprendi através da vida daquele homem. Quanto que eu aprendi através do exemplo daquele homem. Daquele servo do Senhor. Aquele era um servo fiel. Ele vai fazer falta. Isso eu quero deixar. E eu queria que você pensasse, meditasse através do texto que nós vamos ler, através do relato bíblico que nós vamos apresentar aqui, sobre qual é o legado que você tem deixado. Qual o legado que você deixará quando você partir, ou já tem deixado. Porque legado não é algo que você deixa apenas quando morre, mas é algo que você vai plantando e semeando na vida de alguém. Então eu gostaria de fazer você pensar nesta manhã, qual é o seu legado, qual deixando o meu legado, como que tem sido, o que tem sido, o que você vai deixar quando você partir dessa para melhor, para estar com o Pai, o que você vai deixar? E aí o texto que me chama a atenção é um dos textos, na realidade, o primeiro texto que me chama a atenção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Atos capítulo 9, a partir do verso 36. Vamos apenas discorrer um pouco, mas o texto principal que eu quero trabalhar é outro. Porque aqui vai falar sobre a vida de Dorcas. Quem era Dorcas? A Bíblia nos apresenta aqui que em Jope, a partir do verso 36, em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável, ou seja, todos viam ela, pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo no quarto andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá,
eles o levaram ao quarto andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, ajudou-a a ficar em pé e chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentando-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. O primeiro texto que eu gostaria de pensar com vocês é o relato dessa mulher que o texto vem trazer ela como alguém notável. Por isso que eu não quero apenas ser lembrado, eu quero ser notável, assim como essa mulher. Essa mulher não era apenas alguém que morreu e alguém falou: ela era tão boazinha, vai com Deus, vai em paz. E aí não foi assim. Na realidade, ela era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão influente, que as pessoas não aceitaram a morte dela de princípio. E sabendo que Pedro estava numa cidade próxima, falaram: vamos mandar chamar a Pedro. Ou seja, com certeza, eles já tinham um relato de quem era Pedro, um discípulo do Senhor Jesus, e do que ele poderia fazer através do nome de Jesus. E automaticamente eles foram até esse local. E Pedro, vindo apressadamente, encontrou uma mulher morta. O estado dela não havia mudado. O interessante é que eles não chamaram ele apenas para ir lá ver o corpo, para celebrar a morte. Não, na verdade eles chamaram ele com a perspectiva do que ele poderia fazer por intermédio de Cristo. E assim eles o fizeram, foram até lá e chamaram ele, e ele estando lá, ele pede: sai todo mundo. E ali ele tem, acredito eu, nesse momento a sós com Deus, e ele fala: Senhor, aqui apresenta apenas a oração e depois ele chamando, mas eu acredito que Pedro não foi apenas isso, mas ele realmente orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele apresentou a vida dessa mulher como era importante para a sociedade da época. E aí, ele simplesmente, Deus dá o privilégio dele poder assim apresentá-la novamente com vida. Ou seja, os seus discípulos, as viúvas que estavam ali, que recebiam dessa mulher seus vestidos, suas túnicas, ou seja, recebiam doações da parte dessa mulher, não aceitaram a morte dela. Não viram com bons olhos, ou seja, era alguém que realmente ia fazer falta na sociedade. Está aí alguém que realmente vai deixar saudade. Então não admitiram na possibilidade, ou seja, se há uma possibilidade de eu ir até lá, e esse homem de Deus vinha até aqui, e ele fazer com que ela viva novamente, eu vou. E eles foram. E foi isso que exatamente aconteceu. Ela voltou à vida, ou seja, o testemunho dessa mulher era tão notável, era tão real, tão necessário, o legado que ela havia deixado era tão grande, que eles não aceitaram a morte dessa mulher. Eles não admitiram perdê-la para a morte. Claro que depois essa mulher morreu. Claro que depois Deus levou essa mulher novamente, mas Deus restituiu a vida dela porque ela era necessária naquele momento. E para que pudesse servir de testemunho para mim e para você hoje. Como que nós precisamos ser notáveis? Como que nós precisamos deixar um legado? Deixar legado é deixar um exemplo. É deixar aquilo que as pessoas sentem a sua falta automaticamente. E essa mulher deixou um legado muito bom, ao qual fez com que esses homens e essas mulheres pudessem olhar ela como uma discípula e falar: não, essa mulher morrer agora não pode. Essa mulher morrer agora e ir para o céu agora, não. Deus, deixa ela um pouquinho mais conosco. Precisamos ainda dela. E Deus também entendeu dessa forma, sabe por quê? Porque senão Deus não a traria vida. Então, qual o legado que nós temos deixado? O nosso legado é tão importante que ele caminha de geração a geração. Sabe por quê? Porque o mesmo legado que talvez o meu tataravô deixou, eu posso usufruir dele hoje. O mesmo exemplo, o mesmo testemunho, a mesma iniciativa. E ou seja, qual o legado que você tem deixado? Quando eu quero pensar em legado, eu não quero que você pense: eu tenho um filho, eu tenho que fazer apenas isso por ele. Não é isso. É isso também, mas não é apenas isso.
Porque essa palavra alcança a mim, alcança você, independente da sua idade. Alcança você que ainda não é casado, alcança você que ainda não tem filho, alcança você ainda que é um adolescente, um jovem, ou um ancião. Independente da sua faixa etária, o legado ele alcança. Sabe por quê? Porque o exemplo começa a partir do momento que nós queremos deixar o exemplo. É como se fosse uma semente lançada, que vai poder frutificar, e algo que você já colheu, que você quer que outro colha também. E aí eu trago para os irmãos um outro exemplo, de um outro homem da Bíblia, de um outro personagem, ou seja, de outra pessoa da Bíblia, que também, agora ao contrário, um que deixou, mas agora eu vou falar de quem recebeu o legado. Dorcas deixou um legado, mas há um homem da Bíblia, uma pessoa da Bíblia que recebeu um legado, e esse legado fez toda a diferença para a sua comunidade, fez toda a diferença para o seu povo. E o nome desse homem é Josué. O interessante é que quando nós lemos lá em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer que Deus anima a Josué. E Deus, animando a Josué, disse o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Queridos, aqui está falando sobre Josué. Quem era Josué? Josué era ainda um escravo. Josué foi um dos únicos que alcançou a terra prometida. Ou seja, apenas Josué e Calebe. O texto, em alguns outros textos, nós vamos ver Calebe apenas, mas sempre está falando de ambos, porque Calebe provavelmente era mais velho do que Josué. Então, por isso, Calebe é citado e às vezes Josué não, mas ambos estavam juntos. Ou seja, quem era Josué? Deus havia chamado, Moisés havia chamado a Josué para estar com ele em seu ministério. Nome que Josué, na verdade, foi dado por Moisés, porque até então seu nome era Oséias. O nome de Josué antes era Oséias, não era Josué. Oséias significa salvação. E o nome passou a ser Josué, que significa Jeová é a salvação. Ou seja, automaticamente, quando Deus o chama, Deus muda o seu nome, Deus faz com que ele se torne uma nova criatura em Cristo e assim cumpra um propósito. E aí o interessante é que Josué passa a ser auxiliar de Moisés. E sendo auxiliar de Moisés, ele começa a receber de Moisés o quê? Um legado. Começa a receber de Moisés o quê? Uma herança. Começa a receber de Moisés o quê? Um testemunho. Ou seja, automaticamente, ao ponto de poder caminhar junto, ao ponto de poder andar junto e trilhar esse caminho junto, ele estava recebendo esse legado. Eu queria que você pensasse na sua caminhada de vida. Qual o legado que você tem deixado para aqueles que estão ao seu redor?